Fala FTU! Começa agora mais um episódio do Pode Isso FTU. E o episódio dessa semana traz o tema Irmãos. Você tem irmão? Como que tá o seu relacionamento com ele? Vocês são amigos? Vocês brigam muito, conversam, brincam? Comenta aqui o que você tem feito com seu irmão, como que é a relação entre vocês, porque começa agora o Pode Isso FTU. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus irmãos, deixe o seu like, se inscreva no canal e aproveite. Pastor Valber e Dona Patrícia, é com os senhores aí no FTU. Fala galera do FTU Brasil, Pode Isso, FTU é o nosso podcast, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindas aqui também na nossa sala de entrevista, né? O tema de hoje é irmãos. Irmão, você tem irmãos? Só Só um pouquinho. Só 9. Eu também tenho 3 irmãos. Mas a gente vive longe, né? Cada um tá em um lugar diferente. Mas a infância é bem melhor com o irmão, vocês não acham? Você imagina você vivendo sem irmã? Assim, teve uma parte da nossa vida que a gente foi um pouco inimiga, assim, uma da outra, né? Ciúme da minha parte. Eu não gostava muito dos meus irmãos. Mas em um determinado momento a gente virou melhores amigos e tudo. Você também tem só um pouquinho de irmão. São 7. Só um 7 por aí, né? Bom, para falar de irmãos, trouxemos 2 irmãzólogas. Elas que têm vários irmãos, a Beatriz e a Bianca, né? Vou fazer a pergunta clássica, são irmãs há quanto tempo? Você tem quantos anos? 14? Você? 16. A gente vai falar com elas sobre como é ser irmã, briga de irmão, também o amor de irmão, às vezes apanha junto, depois pede perdão, né? Você já entra aí nas suas redes sociais, compartilha que o nosso episódio de hoje já começou, pega o link aqui no YouTube, vai lá nos seus grupos de WhatsApp, posta nos seus stories, posta também nos seus status, para toda a galera assistir o episódio de hoje de Pode Isso FTU. E claro, quando o assunto é irmãos, sempre vai ter um perrengue, né? Então nós vamos hoje lançar aqui o quadro Laboratório do Pode Isso FTU. Vamos conferir. Não é Melissa. Nossa. Meu nome é Melissa. Quantos anos? 14 anos. Milena, 14 anos. Quem é mais velho? Eu. Quantos dias, horas, segundos? Quantos vai? 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. Enfim, a tese é 2 segundos. Mas eu acho que não. Mas é 2 minutos. Acho que é 2 minutos. Quem é mais responsável? Eu. Aí vou colocar eu. Porque eu acho que eu faço as coisas. Acho que eu faço tudo assim, por mais que eu tenha um pouco de procrastinação, eu faço tudo. Eu sou mais organizada. Por quê? Eu não é. Eu me acho mais organizada porque eu faço tudo no meu tempo e no tempo que eu organizei. Sim. Meu nome é Cauã, 14. O meu Nome? Sabrina, Quantos anos? 11. Quem é mais bagunceiro? Porque eu, Sabrina, você é mais bagunceiro que seu irmão. É casa que eu não tenho nada pra fazer, então... Aí eu faço alguma coisa que passa na minha mente, mas que não seja perigosa, né? Seu nome? Vitória, Quantos anos? 16. Sofia, eu tenho 13 anos. Quem come mais? Sofia. Eu como mais, Toda hora ela sinceramente. tá indo lá, toda hora ela tá comendo. Eu nem espero 3 horas, acho que eu vou de 3 minutos, literalmente. Ai, meu Deus. Ah, é verdade, é verdade. Ela come muito. Verdade.
Seu nome? Thiago, Quantos anos, Thiago? 13. Rafael, 12. Quem é o mais bonito? Eu. Tá, vai. Pegada a placa. Pedro. Ah, entendi. Ah, entendi agora. Seu nome? Bianca, Quantos anos? 16. Beatriz, 14. Quem fica mais no celular? Até o celular esquentar. Às vezes. E a mãe fala, sai do celular. É que eu não tenho muita coisa pra fazer. Lembrei de outra. Qual? Aqui eu comi ração de gato. Ai, essa foi ótima. Ai, eu não esqueço até hoje. Eu queria saber como era. Eu queria saber como era o gosto da ração de gato. Aí eu pensei, porque eu não como. Aí eu comi. Aí eu falei, vai lá, Sabrina, é mó gostosa a ração. E aí eu gostei. Muito delicioso. E ela gostou e comeu um pouquinho. Quem é mais mimado? Esse é difícil. Esse é difícil. Eu acho que você, porque toda vez que ela pede doce, sempre dão pra ela. Tudo que eu peço, às vezes ele faz. Às vezes Porque já ela irrita tanto, então ela tem que dar pra ela, porque ela... Aí ela... E o que você gostaria de dizer pro Rafael que normalmente você não diz ou nunca disse? Olho no olho. Tá sério? Vai na cara. Você é um bom irmão. Agora eu pra ele. O que é pra ele? Eu te admiro muito. Ele nunca foi te demonstrar muito afeto, mas eu sei que ele me ama. Mas teve uma vez em que o nosso pai, ele teve que obrigar a gente a se abraçar. Teve um dia que eu tomei uma chamada de atenção pra abraçar ele. Mas... Você gostaria de dizer pra ela que normalmente você não fala? Ah, eu te amo. Ah, eu também te amo. Tô muito bom. E Beatriz, o que você mais admira na Bia? Eu acho que a minha irmã é muito forte, porque ela teve que suportar muito mais coisas do que eu sem que eu soubesse. Então ela escondeu muita coisa de mim para me preservar e deixar que a minha pureza fosse mais à frente do que a dela. Então eu acho que ela teve que amadurecer muito mais rápido do que eu, e eu acho ela muito forte por isso. E você, Bianca? Ela sabe reconhecer. Eu acho que o sacrifício todo que a gente faz, a gente vê o reconhecimento nela. Então o sacrifício vale a pena. É prazeroso sacrificar, é prazeroso ir atrás do que precisa. Por mais que doa, a dor ela é suprida por isso, por ver que vale a pena, que ela reconhece e usa disso que a gente faz por ela. E uma vez eu postei na verdade, né? Que os pais, eles nos deixam muito cedo, os maridos e os filhos chegam muito tarde. Os irmãos são os únicos que ficam pro resto da vida. Você tem sido minha companheira pelo resto da minha vida. Eu sei que vai ser por muito tempo. É minha melhor amiga. O que você gostaria de dizer pra ela? Normalmente você não fala, nunca falou. Que eu amo você, né? Que você é minha filhinha praticamente. Eu amo muito você. Você está vendo? Eu te amo e você é o melhor irmão do mundo. Meu bebê. Normalmente não fala? Pode falar. Tá, uma coisa que eu gostaria de falar pra você é que eu amo muito você, que, apesar de eu falar isso várias vezes, mas que você é uma pessoa que me dá forças, que em situação difícil você foi a pessoa que mais me ajudou, e apesar de muitas pessoas, eu ter tentado colocar muitas pessoas na minha vida, você foi a única que ficou comigo. É difícil falar agora, né?
Eu acho que por mais que eu não goste muito dos grudes dela às vezes, mentira, que eu gosto sim, tá? Eu sou disfarce, mas eu gosto sim. É que ela é muito especial, porque ela sempre tá comigo ali. Ela sempre, ai Melissa, vai lá, faz, você consegue. Ela me dá aquele ânimo que às vezes muitas pessoas queriam ter. E eu tenho ela para isso, eu tenho ela para falar, vai, você consegue, Deus é contigo. Então, tipo, é essa força mesmo. Então, falar que eu te amo, né? E falar que eu gosto dos seus grudes, que você é especial, que não importa que o seu jeito é diferente de mim, eu ainda gosto muito de você. Que fofo. Eu acho que caiu um cisco aqui no meu olho, hein? A galera briga, a galera discute, mas no final a galera se ama. Irmão tem que compartilhar os momentos bons e ruins, né? Muitas vezes os amigos não têm essa proximidade que os irmãos têm. Amigos normalmente são na hora boa, na hora do perrengue eles fogem. Mas o irmão não, o irmão tá ali. O irmão, digamos assim, é aquele suporte. Tanto como eu falei aqui no explicando, descomplicando com a Mariana, principalmente o irmão que é do meio, né? Vocês estão mais ali no final da fila, né? O Valber é o último da fila. Mas quando eu cresci com 2 irmãos, depois eu tive uma irmã por parte de pai. Mas era sempre isso, eu estava ali como balanceando a briga entre os dois, estava entre os dois, ajudando um, né? Recebendo conselho do outro, mas família é algo muito especial. A gente vê que Deus formou a família, né? Então, poder ter alguém assim, que te ensine, que aprende, que faça você querer ser melhor por ela, é muito bom. Entre a nossa grande grupo de irmãos, entre as 3 menores, eu sou a do meio também. Então, ficava também sempre nessa. A Vitória já um pouco maior, a Beatriz sempre a bebezinha, e eu ficava lá naquilo dali. Então, foi bom poder crescer com isso e aprender com as duas. A Beatriz era ciumenta? Era ou é? Ela é. Ela era? Ela te vigia o tempo todo? Ela era mais. Não era ciumenta comigo, né? Agora ela é um pouco mais ciumenta comigo. Mas antes ela era mais com nossos pais, com a minha mãe, com os outros irmãos, enfim, com a amizade também. E foi bom a gente ver esse vídeo aqui do laboratório, porque hoje a gente ouve muita frase de efeito, né? Família, amigos são a família que a gente escolhe. Tipo assim, familiar a gente não escolhe, a gente suporta. Mas o amigo é a família que a gente escolhe. A gente vê muita gente, até dentro da igreja, amigos mais chegados que irmãos. Poxa, mas irmão deveria ser amigo um do outro. Porque primeiro, são sangue do nosso sangue. A gente vê na Bíblia, a gente vê a primeira família destruída por causa da inveja de um irmão para com o outro. Caim matou Abel e ele teve que lidar com a consequência disso toda a vida dele, até os seus descendentes. E a gente vê isso, aonde deveria haver amor, proteção, carinho, o mal semeia a inveja, a briga. E aí agora, com essa realidade, né, nas redes sociais, a realidade nas séries, há uma campanha contra a família, atacando pai, atacando mãe, atacando irmãos, e a gente começa a perceber a juventude desprezando a família e se apegando ao amigo, se apegando a amizades. Mente para a família por causa de amigo. E com o irmão é implacável, não perdoa, não faz nada, está sempre brigando, mas faz coisas piores para as pessoas lá de fora. É muito perigoso isso. Sim, muitas vezes desprezam, né, Walter? A gente vê muito isso, despreza o melhor que a gente tem. Como a Bia falou, a família é algo muito especial. É o primeiro contato que a gente tem com a figura de Deus. Deus é o Pai, e a gente vê esse massacre hoje com a figura do homem também. E quando chega lá nos irmãos, então, quero o mais rápido possível me ver livre. Parece que é ali no estorvo do teu irmão. Um fardo, né? Eu já vi muito essa coisa de colocar os meus amigos à frente dos meus irmãos. Eu nunca, particularmente, não gostei muito dos meus irmãos, né? Quando eu fui crescendo, que eu fui começando a gostar deles. Porque eu sempre me vi como a filha única do meu pai, então eu me achava melhor do que os meus irmãos.
Então eu sempre tive muitas amizades e a minha irmã nunca pôde ter amizades assim, né? Amizades de escola, na rua em si. Era sempre eu que era mais chegada com as pessoas. Então eu sempre deixava ela de lado e colocava as outras pessoas na frente. Só que quando as pessoas me deixavam, quem ficava era ela. Alguma vez ela aprontou e você que apanhou? Sim. Ai, diversas vezes. Porque eu já não fazia nada, né? Mas como ela era menor, então assim, ela, por tabela, ela era mais frágil. Então ela fazia e era só porque ela não tinha tanta consciência. Mas você sabia que você estava aprontando para sua irmã apanhar? Algumas das vezes, sim. Era premeditado? Muitas vezes não. Quando eu era menorzinha assim, eu não sabia muito não. Mas quando eu fui crescendo, que eu fui já começando a mentir pros meus pais, colocando a culpa Tá nela, maligna. eu já sabia o que estava faltando. O pecado planejado. É. E tem irmão que faz isso, né? Apronta e joga a culpa no outro. E ela foi assim. Bom, nós perguntamos a galera também para mandar suas perguntas. Vamos ver o que eles querem saber. Aqui é a Fátima, meu nome é Ana Júlia e eu sou a irmã mais velha. Meu nome é Marina, eu sou a irmã mais nova, nós somos do FTU de Santos. E a gente queria saber se enquanto uma tá arrumando a casa, a outra podia ficar mexendo no celular. Né, Ana Júlia? Percebi que as duas ali oprimem juntas, né? Porque as duas são bem ensaiadinhas. Comprou ali para opressão comunitária ali. Eu acho que as duas são muito bem afinadinhas, elas que oprimem. Mas vamos primeiro, pode ter inveja de irmão? A gente vê isso na Bíblia, a inveja, né, de irmãos. Não pode, não deveria. Não deveria. Mas aí entra o porquê da inveja. Geralmente por detrás da inveja tem a insegurança, a comparação, né? Por que ela tem, eu não tenho? Por que ela faz e eu não faço? Então, enquanto a pessoa tiver essas inseguranças, enquanto ela se comparar, ela sempre vai ficar ali mais pendente do irmão do que de si mesma. É isso o clássico, é José com os irmãos dele. Ninguém sofreu mais na mão dos irmãos do que José. Mas aí entra o que a gente vê hoje na atualidade, que a família mista, né? Como você falou, eu era a única filha do meu pai. Os outros tinham pais diferentes. E aí começa a ser rivalidade também, achando assim, eu preciso de ter mais porque ela não é filha dele. Acontecia isso, você sentia como? Sim, eu tinha inveja, aliás, dela por isso. Porque ela dormia na cama deles até uma idade bem grande. Só que... E aí, então... E aí o que acontece? Do meu quarto à noite, dava pra ouvir eles três falando que ela era bonita, que ela era muito engraçada, que ela era inteligente. E eu não era nada. Quer dizer, eu não ouvia isso, né? Não, ninguém chegava a falar assim, a Bianca não é nada, não era isso, mas na sua cabeça... Só ela que recebia os elogios. Só ela ouvia, então só ela era. Então, pra mim, era isso. Eu tava lá sobrando em casa. Era o que tinha lá, fazer o quê? Tava lá, então tinha que estar. Então, eu tinha inveja dela, por isso. Até eu entender que não é assim que funciona, que cada um tem algo bom. Nenhum dos irmãos são iguais. Eu acho que essa é a melhor parte de ter irmãos. Cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem seu jeito diferente. Só que se eu ficar me comparando com ela, eu vou esquecer das coisas boas que tem em mim. E o bom de ter irmão é isso. É que o que falta em mim, sobra nela. O que falta nela, tem em mim. Alguma vez por essa inveja você sabotou a sua irmã? Não me lembro. Eu não fazia muita coisa. Era boa assim. Eu não fazia muita coisa. Alguma vez sua irmã sabotou você? Acho que não. Só você que sabotava ela. Eu era a maligna da casa. Que é isso? Qual foi a pior bronca que você fez a sua irmã tomar? Eu não sabia, mas o meu pai, ele batia na minha irmã sem eu saber, né? Porque eu colocava a culpa nela. Quando ela não fazia alguma coisa que eu queria, eu colocava a culpa nela. Então, como eu era a última filha, a caçula da minha mãe, a filha única do meu pai, eu fazia todo mundo se voltar contra ela pra ela ser a errada. Hoje tá um podcast de confissões aqui, hein? E às vezes essa diferença aí, eu era diferente dos meus irmãos e diferente da família inteira. O que eles faziam? Você é adotada. E era aquele tormento. Todo dia era aquele tormento. Seus irmãos faziam você sentir que era adotada. Fazia. Eles davam provas de que eu não era. Eu já fui de casa isso aí. A Bia já fez a malinha dela, porque a gente também brincava disso. Que ela era adotada. Que ela era adotada. Então, não é brincadeira legal, justo fazer. Pois é. Tem mais irmãos aí, tem mais perguntas. Coloca a próxima, por favor. É normal eu ter ciúmes da minha irmã?
Pastor, é normal todo mundo achar que a minha irmã é mais velha só porque ela é mais alta? Já vi que tem inveja ali de ambos os lados, né? Mas olha, a verdade é como a Bia estava dizendo, né? Cada um tem o seu brilho, cada irmão tem. Eles têm que saber alinhar essas qualidades, né? Um apoiar o outro, um dar motivação para o outro. Eu tenho um irmão mais velho que eu. Então, como a gente era muito pobre... Só um? Não, assim, Tem mais mais. próximo. Mas eu digo assim, dos menores, né? Dos menores. Dos menores era ele, a minha irmã e eu. Então, Mais próximo da os mais próximos ali. Como a gente era 9 irmãos, então esses 3 são os que permaneceram mais tempo com a gente, né? Os outros casaram rápido e foram embora. Então ele fez uma coisa, assim, ele começou a trabalhar muito jovem, menor de idade ainda, e ele pagava a aula de bateria para mim. Ele trabalhava, ele estudava à noite, e ele sabia que eu gostava de tocar bateria, e ele pagava as aulas particulares para mim. Então, assim, é um gesto muito legal quando você tem irmãos, e um irmão sabe apoiar o outro, né? E a gente foi criando vínculos. Então, a gente tem um vínculo de amor, a gente tem um vínculo que transcende o tempo, transcende... vai muito além dele estar casado, ter os filhos dele, eu ter casado e ter minha família. Por quê? Porque a gente não se esquece desses gestos. E, às vezes, os irmãos, eles são egoístas hoje e querem que só façam o que eles desejam, não se preocupam com os outros. Estão perdendo a oportunidade. Por isso é legal, irmão, aprender a valorizar quem ele tem ao lado, que afinal é o seu companheiro, é o seu colega, vai para a escola junto, volta juntos, né? Tá sempre ali compartilhando as tarefas. Se tivesse um só que fazer, vai ter gente que reclama que um trabalha e o outro fica no celular, né? Já aconteceu isso na sua casa? Então, eu sempre vi ser irmã mais velha como ter a oportunidade de ser o exemplo. Então, assim, algo que eu passava de difícil, eu falei, ótimo, então agora eu posso ensinar a Bia para ela não precisar passar. Só que como a gente tem um livre-arbítrio, ela não escolheu isso, então ela acabou passando por escolhas dela algumas situações difíceis. Então, sempre que eu via a oportunidade de poder estar ensinando, eu via isso como, poxa, algo legal. Mas essa mentalidade sua, você aprendeu por causa da palavra de Deus. Palavra de Deus. Você chegou no FTU com quantos anos? Lógico. 9 anos? Clandestina. E ainda cheguei porque minha irmã mais velha entrou, ela tinha idade. Aí eu falei, eu quero ficar com ela. Aí você acompanhou a irmã. Eu também entrei porque ela já tava aqui. Lá, eu puxava. Um é puxando o outro. Então, quer dizer, no FTU você aprendeu a valorizar a família, valorizar a sua irmã. Exatamente. Tanto que quando na época a gente brigava muito mesmo. Teve uma, assim, pra mim que foi o ápice, mas também que foi a briga que eu entreguei ela pra Jesus. Porque eu sempre vi, assim, não entendo por que cabia... Pra mim nunca foi, aliás, sempre foi tão fácil entender que a palavra de Deus é o caminho. O pessoal fala do brilho do mundo, eu nunca vi o mundo como um brilho, só que ela via. E aí, eu lembro de um dia que a gente brigou, ela falou, eu odeio você, eu odeio essa casa. E aí eu falei assim, Bia, queria lançar, né? Que ela não se viu em mim. Mas eu falei, mas na hora eu já estava com a palavra de Deus dentro de mim, já estava no FTU. Eu fui no banheiro e falei com Deus, falei, meu Deus, o Senhor tem que transformar ela. Porque eu, como irmã mais velha, me vejo nessa posição de ser o exemplo. Mas mesmo sendo exemplo, ela não segue. E falei também com o diabo. Eu falei, o testemunho dela vai ganhar mais almas do que o meu. A história dela vai ser muito mais usada do que a minha. Porque eu não precisei sofrer, mas ela está escolhendo sofrer. Então, o irmão mais velho, principalmente o irmão mais velho, tem que ter essa visão, que não é um peso você ser mais velho, não é um peso você ter um pouco mais de responsabilidade. Muito pelo contrário, você aprende, aliás, você acaba aprendendo mais do que o outro. E pode ensinar. E não é também porque é mais velho que não tem o que aprender com eles, né? Então, saber isso, que a palavra de Deus é o manual para uma família feliz, foi o que ensinou a ser irmã. E desse dia que você falou que a odiava e queria ir embora de casa, demorou a mudar? Pra ser sincera, eu não me lembro desse dia. Eu não me lembro de briga nenhuma, né? Eu não... Tava possessa. Tava possuída de uma mente maligna. Eu fiz realmente muita coisa errada. Eu queria chamar muita atenção das outras pessoas. Queria chamar a atenção dos meus pais. Então, os meus pais se separaram. E eu achei que era culpa minha, porque eu sabia que eu era uma filha que dava trabalho. Eu não era a irmã certinha que nunca deu trabalho, que era quieta. Eu era a filha que fazia birra pra sair de casa,
que não gostava de ficar em casa, que gostava de ficar na rua para não se sentir sozinha. Então, eu sabia que as coisas que eu fazia nunca era culpa dela. Nada era culpa dela. Então, as brigas que eu tinha é porque eu queria chamar a atenção da minha mãe. Eu batia nela para chamar a atenção da minha mãe. E quando eu percebi que aquilo não ia preencher o vazio que eu tinha, eu falei para Jesus, eu não tenho mais nada. A minha vida tá totalmente destruída. Eu tenho 13 anos e eu tô acabada. Eu fiz coisas que nenhum adulto faria. Então, eu percebi que o problema estava em mim, não na minha família, claro. Mas você vinha no FTU. Sim. E por que você insistia em fazer o contrário? Eu queria fazer do meu jeito. Você queria fazer do seu jeito. Era aquela história, né, de filme. Não, comigo vai dar certo, comigo vai ser diferente, não vai acontecer a mesma coisa que todos os meus familiares aconteceram. Eu tinha exemplos na minha família, tanto a minha irmã, que recebeu o Espírito Santo muito acima de mim, eu tinha o exemplo dela, da minha mãe, só que eu achava que comigo ia ser diferente, comigo não ia acontecer nada daquilo, foi totalmente o contrário. O que fez você querer mudar? Eu vi que eu estava perdida, né? Primeiro eu tive que reconhecer que eu estava errada, que a minha escolha tinha me destruído por dentro. Depois eu tive que falar, não, a minha vontade não tá suprindo o que eu preciso aqui dentro, a minha carência, a falta de um pai. Então, a minha irmã, ela sempre cuidou de mim, né? Às vezes a minha mãe até falava, não, porque você é a segunda mãe dela, porque você cuida mais dela do que eu. Nunca vi por esse lado, né? Então, quando eu comecei a olhar com os olhos de Jesus, eu vi o sacrifício que a minha irmã fazia por mim. Eu reconheci que eu precisava de ajuda, a ajuda que ela recebeu aqui. Bom, nós vamos falar sobre essa mudança daqui a pouquinho, mas eu quero dar a oportunidade para você que está aí assistindo. Você também passa por isso, você se compara, você se sente inferior ou superior aos seus irmãos, você também tem essas crises de identidade, né? A Paty falava das famílias mistas, então às vezes é filho só da mãe, filho só do pai, aí todos têm ciúme daquele que é filho da mãe e do atual parceiro dela. Você passa por isso? Entra aí nos comentários, deixa aí a sua experiência, espalha para os seus amigos, para os seus colegas que você sabe que estão passando por essas crises também. Veja que a Beatriz, aos 13 anos, achava que para ela já não tinha mais jeito. E tem muito adolescente pensando assim também. Vai queimando a vida muito rápido, né? Passa por muita coisa pesada, não é brincadeira, e você acredita nessa frase de para-choque de caminhão, comigo vai ser diferente. A conta vai chegar para todo mundo. A conta do pecado chega para todo mundo. E a pessoa ainda acredita nessa voz do diabo aí, essa frase aí do caminhão do diabo, que anda aí pela cidade, sujando todo mundo, contaminando todo mundo. Com essa historinha aí, vai ser diferente, não vai. E não usa essa arma baixa aí de eu te odeio, eu quero que você morra. Isso machuca. Machuca pra caramba, então para com isso. E se você não consegue, peça ajuda. No FTU nós temos os conselheiros, no FTU você pode pedir auxílio. Aqui no Templo de Salomão nós temos os encontros do FTU toda sexta-feira, aos domingos. Às segundas-feiras nós temos aqui o Papo Reto, a oficina de talento, e você pode nos procurar. O que você não pode fazer é tentar ficar com o problema sozinho, achando que o tempo vai resolver, porque não vai resolver. Então, se você está em crise com seus irmãos, você não sabe o que fazer, tem muita coisa acontecendo, infelizmente, hoje na família, muita família destruída, brigada. Então, você pode pedir ajuda, porque em Deus você vai conseguir superar essa situação, tá bom? Vamos colocar o próximo vídeo falando sobre irmãos. Pastor Valver, foi que a Paty, meu nome é Ana Júlia e eu sou a irmã mais velha. Meu nome é Marina, eu sou a irmã mais nova, nós somos do FTU de Santos. E a gente queria saber se enquanto uma tá arrumando a casa, a outra podia ficar mexendo no celular. Né, Ana Júlia? Né, Ana Júlia? Né, Ana Júlias? Né? Quem não tem uma Ana Júlia dessa na família, né? Pior ainda é quando as tarefas são divididas. Não sei se com vocês era assim. Na minha casa, um tinha que lavar o banheiro, o outro tinha que arrumar a cozinha, o outro tinha que passar o aspirador na casa. Pra quem sobrava fazer tudo, aqui, ó. Um ia subornando o outro, sabe? Com chocolate, alguma coisa assim. Então você que era corrupta. Não. Sim, ué. Porque se ele te dava o chocolate e você aceitava, você que era corrupta.
Mais ou menos. O que é que não faz por um chocolate? Olha só. É a fraqueza, né? Mas dizendo assim, normalmente, às vezes nem tem suborno, simplesmente fala assim, não vou fazer e pronto. E aí você sabe, se não quiser, a mãe vai ficar brava, vai lá e faz. Às vezes é só fazer. Que nem teve uma pergunta que a gente recebeu falando quem bagunça mais. Poxa, a casa nossa, a mesma vasilha que eu como, ela come. Quando eu vou lavar roupa, eu lavo a minha dela. Então, a bagunça as duas que faz. A casa é aquilo, né? Então, tem que saber entender que é as duas. É todo mundo cuidando pelo que é seu. O lixo, todo mundo produz o lixo. Mas ali no laboratório, a gente viu que ela fica mais no celular. E ela disse que não tem o que fazer. Não tem o que fazer ou não procura o que fazer? Não. Em minha defesa, eu mexo no celular depois das coisas que eu faço. Porque assim, ela trabalha. Ela e a minha mãe trabalham o dia inteiro. Então, eu penso assim, se elas trazem o dinheiro, a minha obrigação no mínimo é limpar a casa. Não vai matar. Então, eu vou lá, chego da escola, limpo a casa. Quando eu já não tenho mais nada pra fazer, aí eu fico no celular. Mas pra mim também não é um peso. Eu, sinceramente, gosto de limpar a casa. Quando eu fico estressada, eu vou lá e limpo. Um aplauso para a dona. Coloca um aplauso aí, produção, por favor. Um aplauso para a senhora. Um aplauso, por favor. Muito bem. Chama o médico, porque essa menina aqui está precisando de ajuda. Chama o médico. Não. Porque ela gosta de limpar a casa. É raro, tem que estudar, tem que chamar a NASA para analisar. Por que uma menina de 14 anos gosta de limpar a casa? Gosta de cozinhar também? Deixa com ele. Não. Então é uma coisa que você pode aprender no tempo livre. Você já limpou, vai aprender a cozinhar. Pra ser completo. Mas olha, se você tem irmão, você liga para ele agora, manda uma mensagem, fala para ele assistir o nosso episódio de hoje, porque a gente quando junta, né, lá em casa, a gente começa a lembrar das suas, a gente começa a lembrar das brincadeiras. No aniversário de 50 anos de casados dos meus pais, ali cada um tinha que falar uma coisa engraçada, né, da nossa infância. E eu me lembro que o assunto era as surras coletivas, né? Quando a mãe pegava um, acertava todos. E essas coisas, na hora a gente fica chateado, mas depois o tempo passa, a gente vê até com bom humor, né? A gente lembra surras assim, que a mãe depois fazia a gente se abraçar, beijar. Sua mãe já fez isso com vocês? Abraça aí. Até hoje. Até hoje, mas agora vocês não estão transformadas? Não, sim, tipo assim, quando eu discuto com ela, até algo besta, qualquer coisinha, minha mãe, dá um abraço aí e um beijo. A gente não tá muito velha pra isso? Ela, não, dá um abraço aí e um beijo. Pois é, a gente lembra disso com muita alegria, a gente fica, quando conversa, porque isso é legal de irmão, né? A Bela não tem irmão, a nossa filha é filha única. E ela tinha um pouco dessa carência, né? Porque fica muito tempo sozinha, aí acaba que tem maior até dificuldade de fazer amizade lá fora. Até de dividir, aprender a dividir tudo, né, dentro da casa. O irmão é bom por isso, né? Pega a roupa emprestada, usa a maquiagem da outra. Não, ele não pega a roupa emprestada. Ele usa a roupa quando a outra descobre e já tá usando. Mais ou menos assim, não é? O que você tá fazendo com a minha blusa? Hã? Eu pedi emprestado. Mas geralmente irmão não é assim, não. Ele usa, devolve, quando você vai pegar, tá com 60 dele lá. Você descobre que ele usou e não precisa nem de DNA, o mau cheiro dele. Lá em casa já tem regra também, que a gente usa o mesmo número de sapato, né? Usou meu tênis, limpa. E se eu pegar e tiver sujo, você não usa mais. Chulé, coletivo. Chulé não dá pra compartilhar. Olha, o tema de hoje é irmãos. E você aí que está assistindo a nossa live? Como é que é você em casa? Deixa nos comentários aí. Para de ficar só falando, sou de tal lugar. Tem uma galera dos games que fica aí só de bobeira. Poxa, cara, participa com a gente aí. Fala aí como é que é a sua rotina em casa. Nós vamos agora acompanhar o Talento FTU e a gente já volta comentando. Olá, meu nome é Rafaela, faço parte da FTU da Catedral de Campinas e o meu talento é o desenho. Desde pequena eu sempre gostei muito de desenhar e com o tempo fui aperfeiçoando as minhas técnicas de desenho. Com 10 anos de idade, eu decidi aprender mais sobre a anatomia dos desenhos, sobre a técnica de luz e sombra e assim melhorando a minha arte, transferindo ela de 2D para 3D.
E aí eu tenho seguido nesse ramo desde então. Talentos, isso é legal. E ela desenha bem, hein? Quem sabe desenhar, a gente nota pelo nariz e a boca. Ela tem talento, pai. Gostei também. Traço muito bonito. Aliás, logo em breve vai ter um concurso de desenho, concurso nacional, Força Jovem, FTU. Vai ser uma coisa muito legal que a gente vai anunciar aqui em São Paulo, no Mega Dance, 11 de maio, e também no Conexão Team, 12 de maio. Aliás, já se prepare aqui em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, 12 de maio, a família, Dia das Mães, dia de levar toda a família para o ginásio do Ibirapuera, Conexão Team, vai ter um musical topzera do FTU e também, tchan, 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 palestra Pais e Filhos com o Bispo Renato e a senhora Cristiane Cardoso. Não guardei segredo. Não guardei segredo. Então, já anota aí, dia 12 de maio, Conexão Team, aqui em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Olha, vai ser um evento que promete, vai ser um evento muito legal. E, claro, tem que levar a galera. Tem que levar a galera, porque lá não pode ir sozinho, não. Tem que ir a galera junto, a família junto. Ah, mas é Dia das Mães. Excelente. A gente vai sortear presente lá para as mães. Vai ter a palestra Pais e Filhos. É um dia da mãe não ter que cozinhar, porque geralmente filho, quando dá presente para a mãe, é só coisa de cozinha. Panela. E quem dá o dinheiro para comprar o presente escolhe é o pai. O pai só pode fazer a vontade do filho. Né? O pai só pode fazer a vontade do filho, mas filho geralmente dá para a mãe em forma de assar bolo. Faz aí o relatório dos últimos presentes que vocês deram para sua mãe. Perfume. Perfume também, que a gente vai usar também, né? Sem pedir. Já se entregou. A mãe não usou perfume nenhuma vez, só tem um pouquinho assim. Deixa eu ver. Perfume, coisa de cozinha também. Roupa, a gente dá muita roupa que você usa depois. Verdade. Também do tamanho da sua mãe? Sim. Gente, essa menina, ela dá pra mãe pensando em si. Ela dá pra mãe pensando nela mesma. Essa é a síndrome de irmã caçula. É porque tudo serve, né? Já tá no tamanho assim, a minha mãe também não cresce mais, né? A minha mãe é do tamanho da minha irmã. Aí a blusa que é dela serve na minha mãe e serve em mim. É tipo assim, o que é seu, o que é delas é nosso. Claro. Ah, entendi, é mais ou menos assim. Agora, Bia, como é que vir ao FTU te ajudou? Porque você teve muita dificuldade, então, de melhorar, né? Então, eu aprendi que eu tinha que colocar a vontade de Deus acima da minha, né? Acompanhando as reuniões, conversando com os CTs, eles foram me explicando, me ensinando como é que era servir a Deus de verdade, que não era só ser meio termo, né? Fazer um pouquinho da vontade de Deus e fazer um pouquinho da minha, que eu tinha que escolher só um, não era um ou outro, porque o muro já é do diabo, né? Então eu tinha que escolher sair do muro para entrar no reino de Deus. Então eu comecei a sair das amizades, eu era muito apegada às minhas amizades, então eu tive que renunciar a elas, eu tive que parar de assistir muita coisa que eu assistia também, porque me influenciava bastante, séries, filmes, coisas assim, que faziam mal pra mim. Eu sabia que faziam mal, só que eu insistia naquilo. Então eu tive que aprender a renunciar a tudo aquilo que eu achava que era certo, tudo aquilo que eu vi no mundo, para começar a fazer o que Deus estava me ensinando. Eu aprendi a ser irmã na palavra de Deus, né? Aprendi a ser filha na palavra de Deus. Então a FTU foi uma base muito forte para mim aprender como ser uma filha de Deus de verdade. E quando você decidiu mudar, demorou a receber o Espírito Santo? Não. Foi, tipo assim, a minha entrega pro Espírito Santo, né? Eu era muito apegada às pessoas. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, eu falei, eu tô entregando aqui a pessoa que eu mais amo, porque eu também era muito apegada a meninos, assim, eu tinha muita carência. Então, eu tinha aquela coisa de querer namorar cedo, de antecipar o sofrimento, né? De querer fazer tudo cedo antes da minha idade. Então, eu sofri muito por isso. E na época eu gostava de um menino e eu fui na frente do altar e eu falei, eu tô entregando aqui a pessoa que eu mais gosto. Não é família, não é amigo. Eu gosto de alguém que nem conversa comigo.
Desculpa. Eu passei por isso. Então, Vou tirar o cinto aqui. Eu já falei que só de falar no assunto eu vou aparecer no sonho, mas nem aparecer no sonho não adianta. Tem que mudar a então eu estratégia. entreguei aquilo, né? Eu entreguei o que eu gostava, eu falei pra Deus, eu falei, já te dei tudo. Tudo que eu tinha, eu te dei. Então agora eu quero o Espírito Santo, porque eu falei pra Deus, eu falei, uma hora ou outra eu vou acabar saindo da igreja. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu vou sair, porque é o que acontece com todo mundo que não tem o Espírito Santo. Eu não quero sair da igreja. Eu vejo os testemunhos, eu sei o que acontece com quem sai da igreja. Eu não quero ter que passar por tudo aquilo que as outras pessoas fazem pra voltar de novo. Eu nem sei se eu vou conseguir voltar. Então eu pedi pra Deus, eu falei, tudo que eu tenho eu tô entregando aqui. Então agora eu quero o Espírito Santo. Aí aconteceu. Aí você viu a sua irmã diferente. Aí eu vi o meu voto que eu fiz. No dia mais triste da minha vida, Deus respondeu. Hoje a Bia não dá trabalho. Não, Hoje é outra pessoa. transformada, graças a Deus. Olha a importância de você também estar no FTU. Ela tinha irmã no FTU, mas ela precisou conhecer a Deus. Deus não tem primo, não. Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem primo. Deus, ele tem filho. Ou você é filho de Deus ou não. Não existe imparcialidade no mundo espiritual. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. E claro, se você não está com Deus, você está com todo tipo de problemas. Por isso é importante você se apegar à palavra de Deus, você ter uma fé, uma experiência com Deus. Veja que a Beatriz, ela quis fazer tudo errado para mostrar que ela era importante. Você já é importante, você já é único, mas você precisa ter a sua experiência com Deus para que você possa se fazer forte, porque não é fácil. A pressão é muito grande. Aliás, o nosso episódio da próxima semana é exatamente essa pressão que o adolescente sofre na atualidade. É muito importante você entender que quando você pensa que está fazendo a sua vontade, você está fazendo a vontade do diabo. E quem se aproveita é ele. Ele aproveita para arrancar tudo de bom que você tem. Não precisa você passar o que você vê os testemunhos passando. Que você vê até o seu amigo que vai no FTU passando. Ele está ali, mas não está. E chega uma hora que se perde de vez. Para que fazer isso? Então, isso você entendeu. Usou a inteligência. Sim. Você entregou o sonho que você tinha do sonho, que nunca tinha nem chegado perto, mas só o desejo de chegar é que estava ali te aprisionando. Eu queria uma coisa, né? Eu sabia que eu queria, mas tudo de errado que eu estava fazendo estava me afastando mais do que eu queria de verdade. Que era ter paz, que era... Eu sempre falava, né? Ninguém nunca me amou de verdade. Sempre que eu ia lá e desabafava com alguém que nem se importava comigo, eu sempre falava, ninguém nunca me amou. Eu tive que reconhecer, né? Falei, quando eu também recebi o Espírito Santo, eu falei, eu não amo o Senhor. Todas as vezes que eu venho aqui, que eu participo das reuniões de quarta-feira, o bispo fala que você ama Deus, mas eu não amo. Eu falo só da boca pra fora. Então eu falei, me ensina a te amar. Porque quando eu te amar, eu vou saber te honrar. Então, eu tive que sufocar aquela carência que eu sentia, né? É uma coisa constante. Todo dia você tem que fazer. Todo dia você tem que sufocar aquele eu que você acha que é certo. Todo dia você tem que reconhecer que a sua vontade nunca vai ser a certa. Que a vontade de Deus sempre vai ser a boa, perfeita e agradável vontade para você. E não é uma vida só de renúncias, né? Quem recebe o Espírito Santo também desfruta da alegria, verdadeira paz, né? A verdadeira segurança. Hoje a sua autoestima vem do alto. Não depende de ninguém, né? Então, é aquela coisa também de receber o Espírito Santo e achar que o mundo em volta de você vai melhorar junto. Que não acontece, né? Então, eu tive que aprender essa maturidade de saber que eu ia ter que lutar contra o mundo quando eu recebesse o Espírito Santo. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, tudo caiu em cima de mim. As amizades, todo mundo vinha chegando pra mim. Nossa, você tá diferente, você tá se afastando dos seus amigos, você fazia tudo pela gente, agora você que tá indo embora. Então, eu tive que falar pra eles. Eu falei, eu fiz tudo errado. Vocês sabem, tipo, vocês vê o quanto eu ficava chorando por causa de meninos, de coisas que eu fazia que me deixavam triste. Então, eu tive que aprender que Deus me amava, né? Eu tive que reconhecer que Deus morreu por mim porque Ele me amava, porque Ele queria me salvar. Então, aquele sentimento de ninguém nunca me amou foi suprido. Isso é o mais legal. Você descobrir por você quem é Deus. Que Deus, Ele também quer habitar em você.
Procure na palavra de Deus o seu amparo, não na opinião dos outros, mas o que a palavra de Deus diz. O tema de hoje é irmãos. E, de fato, quando a gente vem para Jesus, a gente se torna irmãos, né? A gente se torna. No FTU, eu já tive que dar bronca na Bia, já tive que falar para ela muitas coisas que um pai precisa dizer para um filho, como conselheiro, nunca obriguei. Quisera eu obrigar. Aliás, quando acabar aqui, eu quero saber qual é o nome desse menino aí que você teve que entregar, porque senão eu vou te vigiar para não acontecer. Ainda vai ter uma pressão aqui fora do ar, mas deixa quieto. Mas o fato é, a gente não pode escolher, eu não posso escolher por vocês, né? A gente ensina a palavra de Deus. E para a gente concluir o tema de hoje, aqui na primeira epístola de João, capítulo 2, na Bíblia do FTU, aliás, dá um close aqui, ó. A Bíblia do FTU já chegou no Arca Center. Você pode agora adquirir a sua Bíblia. Olha que legal a Bíblia. Adolescente nascendo da palavra, tá? Você pode adquirir a Bíblia do FTU, arcacenter.com.br. Você pode ter a Bíblia do FTU para que você tenha na palavra de Deus a sua estrutura, a sua base. Olha o que Deus fala aqui sobre irmãos. Capítulo 2, versículo 10 da primeira epístola de João. Ele diz assim: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Quer dizer, não vai ter problema. Hoje a gente vê tanto escândalo, né? Principalmente briga por herança, disputa, irmão que matou irmão. Isso já é antigo, já lá em Gênesis, Caim e Abel aconteceu. Aí vem o mais forte. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então ame seu irmão, vocês são diferentes. E a gente viu aqui no laboratório que briga junto, mas no final das contas se admiram, se abraçam. Então se você está distante do seu irmão, busque-o, fale para ele. Fala, olha, a gente deve se proteger, a gente deve se amar, andar juntos. Você vai ter muito mais a ganhar sendo amigo dos seus irmãos do que sendo inimigo deles. É isso aí. E não tem como mudar o que está escrito. Então, se você está com ódio, está com raiva, está com mágoa do seu irmão, peça perdão. Porque senão você está no escuro. E no escuro você sabe, você vai se machucar feio. Você vê que não tem alegria maior para a mãe do que ver a família ali unida. Que ver os irmãos se amando. Ter o trabalho dela dando pronto, né? Exatamente. Escolha ser a luz na sua casa, né? Por mais que talvez você não veja o retorno, mas escolha você fazer a diferença. Através de você, tenha isso dentro de você. Através de mim, a minha casa vai ser transformada, eu vou poder ser um bom exemplo para meus irmãos, para meus pais. E assim, Deus vai poder ser a base da nossa família. E todos vão sair felizes, porque é isso que é quando a gente vive de acordo com a palavra de Deus. Eu lembro que eu falei, quando eu cheguei em Deus, eu falei assim, eu quero só um pouquinho de paz e felicidade. E Ele me deu muita. E deu também meu irmão muito feliz que me traz paz agora, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Te dá paz, me dá paz para todos nós, né? Exato. Que dá para conjugar o verbo todinho. Ela tem paz, nós temos paz, sua mãe tem paz, todos temos paz. E o reino de Deus ganha mais uma filha abençoada. É isso aí. Bom, meninas, obrigado por terem vindo participar com a gente hoje. Obrigada. Deus abençoe muito vocês, tá? Bom, nós vamos chegando aos momentos finais do nosso episódio de hoje. Semana que vem o tema vai ser a pressão que o adolescente sofre na atualidade. Mas você pode assistir de novo, compartilha. A gente vai terminando o episódio de hoje. Pega o link. Se você assistiu só uma parte, assista na íntegra. Vai ficar aqui no nosso canal do FTU Brasil Oficial. Valeu? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Oi, você sabia que existe uma escola para meninos aqui no Templo de Salomão? Mas para que serve essa escola? A Godlywood School não é uma escola comum. Aqui aprendemos o valor da família, amizades, comportamentos, relacionamento com Deus e muito mais. Meninas de 6 a 14 anos podem participar.
Você pode fazer a sua inscrição do dia 7 ao dia 21 de abril aqui na tenda da Esplanada do Templo de Salomão. Tem pregão de desculpa você também. And